Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um tema aqui no canal que já tem alguns dias que ele está aqui no meu coração e eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo e falar sobre isso, né? É um tema que fala sobre começos, tropeços e recomeços. Essa ideia, né, surgiu a partir do momento que eu recebi uma passagem bíblica que diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu, o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Está lá em Isaías 41:10. E quando eu recebi essa passagem, veio muito forte, assim, no meu coração uma pergunta, que é: em quem você tem posto a sua confiança? E eu refleti um pouquinho, né, sobre essa pergunta, e eu vejo, assim, que muitas vezes eu coloco a minha confiança em mim apenas, na Ana Paula, ser humano, né? E refletindo, né, um pouco mais, eu, eu pergunto para você também, né? Faço essa pergunta para você: em quem você tem posto a sua confiança? Porque às vezes a gente coloca a nossa confiança numa pessoa, né? Qualquer pessoa, gente, às vezes no padre, no pastor, no vizinho, no patrão, no político e em nós mesmos. Achando que às vezes, eu, né, falando por mim, assim, muitas vezes eu me cobro muito porque eu sinto que eu preciso dar conta de tudo e eu não dou. E eu falho, mas. E também, né, sobre. Além dessa questão, né, de pôr a confiança em quem, né, a gente tem posto a nossa confiança, surge uma outra, né, uma outra questão que eu falei, que é sobre começos, tropeços e recomeços, né? Eu tava num dia assim que quando eu li essa passagem, recebi, né? Eu estava num dia assim que eu estava muito também pensando, né, sobre o que fazer, sobre projetos que eu tinha, que eu parei, que eu não dei continuidade, projetos pessoais, projetos profissionais, né? E aí veio essa passagem, né? Falando: não tenha medo, pois sou eu, o seu Deus. Não temas, eu estou com você. E eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sabe? Olha que lindo, gente. Não é qualquer mão, é a mão direita vitoriosa, sabe? E, e aí entra nessa questão, né? Que às vezes a gente começa, mas a gente precisa recomeçar. E às vezes a gente tropeça também nesse recomeço. Mas o importante é a gente continuar, né? Só que continuar colocando a nossa confiança em Deus, caminhando com Ele, sabendo que Ele está à frente, né? Que Ele, ó, eu o segurarei, eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Então, muitas vezes nós somos muito humanos, né? Tem até uma música do Padre Fábio de Mello que diz, né? Humano demais para compreender. E às vezes, muitas vezes a gente está muito no nosso humano, né? E aí o nosso humano às vezes nos trava, nos paralisa, porque a gente tem medo. Talvez você tenha um projeto que você sonha em iniciar e você tem medo, medo de não dar certo, medo do que vão falar, né? Vim aqui na internet. Muitas vezes eu tenho vontade de vir aqui mais vezes e conversar sobre isso, sobre essas questões que,
que me acontecem, assim, né, quando eu estou lendo uma passagem bíblica, mas às vezes bate também, assim, nossa, eu vou falar aqui, que as pessoas vão comentar? Às vezes, será que alguém vai gostar? Mas a gente tem que seguir com os nossos projetos, colocando a nossa confiança na mão direita vitoriosa de Deus, caminhando com Ele, gente, segurando a mão dele, né? Porque Ele tá do nosso lado. Olha que lindo, né? Eu estou com você. E é importante a gente não parar, né? Por isso que mesmo quando às vezes você acha que você deve seguir numa direção e aí você chega num caminho que você percebe que talvez não é mais essa direção, talvez é outra. E tudo bem a gente seguir, a gente recomeçar. Tem uma pessoa aqui, tem um pai que vai te ajudar, que vai te segurar nesse recomeço. Tem um pai que vai te levantar nesse tropeço. Então, é isso. Isso que eu queria trazer, né, para vocês, de que a gente precisa, que às vezes a gente vai ter que começar, a gente vai recomeçar, a gente vai ter tropeços, mas quando a nossa confiança está em Deus, quando a gente sai do humano e vai para Deus, a gente consegue, a gente é capaz, porque Ele nos fortalece e a gente deve seguir sem medo, né? Não tenhais medo. Porque a gente pode segurar na mão direita vitoriosa de Deus, tá bom? Se você gostou desse vídeo, vou pedir só para você deixar o seu like ou, quem sabe, compartilhar com uma pessoa que também precisa ter essa reflexão. E se você também quero te convidar aqui, né, para você seguir o canal, tá bom? Um beijinho e até a próxima.